O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Oséias. Profeta Oséias, capítulo 1. Este é o primeiro profeta menor que nós encontramos aqui na Bíblia, logo depois de Daniel. Oséias, capítulo 1. Vamos ler até o versículo 9. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel, para lhe perdoar. Porém da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Capítulo 3, por favor. Disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e 1,5 homer de cevada. E lhe disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal, ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Amém. Quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta em Oséias, porque vou precisar que você examine comigo alguns textos. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o romance da reconciliação. O profeta Oséias, ele pregou em Israel, no Reino do Norte, nos seus dias mais áureos. Governava o Reino do Norte o rei Jeroboão II. Foi o rei que mais governou em Samaria, 41 anos. E foi também o reino mais próspero do Reino do Norte. Foi um período de paz interna e paz nas fronteiras. No Reino do Sul também era um tempo de prosperidade, porque governaram homens como Uzias, Jotão. Infelizmente tem Acais aqui para atrapalhar um pouco, porque foi um homem mau, mas também no governo de Ezequias. Então também foi um tempo de prosperidade no Reino do Sul. Porém, depois da morte de Jeroboão II, o reino de Israel entrou num processo de decadência progressiva.
de conspiração política, de assassinato de reis, e de uma corrida célere rumo à apostasia, à iniquidade, ao pecado desbragado e sem limites. Nessa conjuntura, o Reino do Norte, diante da sua fragilidade política, econômica, diante do caos social, econômico, moral e espiritual que reinava naquela nação, eles buscaram socorro em ajuda estrangeira, na Assíria, no norte, e com o Egito no sul. Porém, quanto mais eles buscavam forças políticas e ajuda estrangeira, mais eles eram oprimidos, mais eles ficavam fragilizados. Então, eu gostaria que nós olhássemos esse cenário para compreendermos o que está acontecendo aqui. Então vejam vocês, e agora eu preciso que você abra sua Bíblia comigo, a busca que eles vão ter na política externa, como isso vai fracassar. Capítulo 5, verso 13. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria. Efraim é um outro termo para reino do norte. Subiu à Síria e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse, mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga. Ou seja, a solução do povo de Deus não estava na ajuda política, na ajuda estrangeira. As coisas ficaram tão difíceis no reino de Judá, não, no reino de Israel, irmãos, que eu chamo a atenção para os versos 4, capítulo 4, verso 1 e 2, a descrição que o profeta faz da realidade do povo. Veja aí comigo, 4 e 2. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Se você percebeu, parece-nos que quase toda a tábua dos 10 mandamentos está aqui sendo quebrada, sendo violada. É o caos. É o caos. É uma sociedade que está completamente arruinada pela decadência. Mas notem que nessa sanha de resolver o problema, até o meio em que vive, o habitat deles estava sendo atingido. Olha o capítulo 4, verso 3. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Ou seja, a ecologia também está em crise, o habitat deles está em crise, o panorama todo está em crise. Mas tem mais. O profeta vai denunciar que essa crise toda decorre do fato da falta de conhecimento de Deus. Olha aí comigo, capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti. Então, o profeta denuncia também que não há conhecimento de Deus, porque aqueles que são responsáveis por ensinar a palavra de Deus, não estão ensinando a palavra de Deus. E o povo então perece, por falta de conhecimento de Deus. Olha o capítulo 4, verso 11 ainda, nessa questão. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Um povo rendido à embriaguez e um povo rendido à imoralidade não tem condições de discernir, não tem condições de entender a verdade, de acolher a verdade e viver de acordo com a verdade. Olha o capítulo 6, verso 6, ainda nessa mesma toada. Apesar de eles não conhecerem a Deus, eles multiplicavam os seus elementos religiosos. Mas olha o que está escrito, 6,6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ou seja, religiosidade não é o que Deus quer. O que Deus quer é o conhecimento dEle, que se conheça a Ele, que se adore a Ele em espírito e em verdade. Mas notem mais, irmãos, a instabilidade do povo. Quando não se tem a verdade, quando não se prega a verdade, quando não se ensina a verdade, o povo fica confuso. E olha aí capítulo 6, verso 1. Vinde,
e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Ou seja, quando a coisa aperta, sabe o que acontece? O povo se volta para Deus. Porém, esse voltar para Deus pode ser uma volta rasa, superficial, porque notem comigo o versículo 4 do capítulo 6. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Ele está falando agora para os dois reinos. Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Ou seja, é apenas um entusiasmo epidérmico, raso, superficial, passageiro. Só se volta para Deus na hora do aperto. Quando a coisa dá uma melhorada, se esquece de Deus de novo. Mas tem mais. Olha o mundanismo desse povo, capítulo 7, verso 8. Está escrito aí: Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado. É uma figura do padeiro aqui. Pensa comigo, ao se misturar com os povos pagãos, é um pão que não foi virado. Se você pega um pão e não vira, ele fica queimado de um lado e do outro fica imprestável, inútil, não serve para ser consumido. Assim o povo de Deus estava com um pão que não foi virado, queimado pelas suas paixões de um lado e inútil por outro lado para ser usado por Deus. Mas mais, irmãos, esse povo começa a se corromper de uma maneira galopante. Olha o capítulo 9, versículo 9 comigo, por favor. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados deles. Preste atenção na expressão, muito profundamente se corromperam. Não se corromperam apenas não, muito profundamente se corromperam. Agora, vejamos o que acontece do ponto de vista da apostasia, então, no capítulo 11, verso 7. Você pode ler o verso 7 comigo, 11, 7, vamos juntos? Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Então preste atenção na generalidade da crise, de apostasia. O povo é inclinado a se afastar de Deus. Quando é convidado a se voltar para Deus, ninguém o faz. O povo estava rendido aos ídolos. Olha aí capítulo 13, verso 2. Você pode ler o 13, 2 comigo? Vamos lá? Agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obras de artífice, e dizem: sacrificai a eles. Homens até beijam bezerros. Olha a situação em que esse reino ficou. Deus já tinha mandado profetas, e eles não escutaram os profetas, eles mataram os profetas, eles perseguiram os profetas. Agora Deus vai levantar Oséias, não para trazer uma mensagem para a nação, mas para ser a mensagem para a nação. O profeta vai como que encarnar a mensagem que ele precisa transmitir. E o que é que Deus manda este profeta fazer para esse povo infiel? Deus é o marido. É a linguagem do Velho Testamento, Deus é o marido, Israel é a esposa, mas a esposa é infiel, e o marido a ama, e o marido investe nela, e o marido cuida dela, e o marido faz provisão para ela, e o marido fez de tudo por ela, e ela é infiel, e permanece infiel, e continua infiel. O que Deus vai fazer? Deus fala com Oséias assim, Oséias, capítulo 1, confira comigo. Oséias, vai e toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Aí diz a Bíblia que Oséias se casa com Gomer, e Gomer, num dado momento da sua vida, vai transigir com os valores, vai abrir mão da fidelidade conjugal, vai se envolver em vários relacionamentos comprometedores para representar o que Israel estava fazendo com Deus.
Mas não apenas o casamento de Oséias com Gomer deveria ser uma mensagem para a nação, mas os filhos desse casamento deveriam também ser uma mensagem do juízo de Deus para aquela nação. Se não, vejamos. Olha comigo aí, por favor, capítulo 1, verso 3. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Frise essa expressão, e lhe deu um filho. Qual a conclusão que você chega? É que o menino, de fato, era filho de Oséias e Gomer. Quando o menino nasce, Deus diz, olha, bota o nome dele de Jezreel. Esse nome não é só difícil de ler, não. Esse nome representa um local onde toda uma dinastia de Acabe, de Jeú, foi destruída. Uma chacina, um banho de sangue. Eu imagino o profeta Oséias andando pelas ruas de Samaria, levando o seu primogênito, e alguém pergunta, e aí, profeta, gente nova na sua casa, como é que chama o menino? E o profeta responde assim, esse menino chama chacina, derramamento de sangue. Falei, profeta, mas você não podia botar um nome melhor no seu menino, não? Falei, porque é isso que vai acontecer com Israel. Aí diz a Bíblia que nasce uma outra criança naquela casa, versículo 6. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Preste atenção no detalhe. Deu à luz, não diz que lhe deu. Não diz agora claramente que essa menina é filha de Oséias. Só diz que ela deu à luz, mas não retrata e lhe deu um filho, e lhe deu uma filha. Só diz que ela concebeu. Talvez essa segunda menina aqui, a segunda filha, é a filha, a segunda que nasce naquela casa, chama-se desfavorecida, talvez já fruto do adultério. Agora imagine essa menina na escola, na hora da chamada. O bullying que ela sofreu. O profeta andando com a menina na rua e alguém perguntando, e aí, como é que chama sua filha? Tão linda. Eu falei, ela chama desfavorecida. Mas você tem um gosto muito ruim para dar nome em filha, hein, profeta? É porque esse povo não vai ter mais o favor de Deus. Mas notem comigo, por favor, versículo 8, depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de não meu povo. Preste atenção aqui. Quando a Gomer fica grávida pela terceira vez, o profeta tem plena certeza de uma coisa, não é filho dele. Possivelmente Gomer já chegava em casa à noite, sem dar explicações para o seu marido, sem em qualquer comportamento adequado de uma mulher íntegra e fiel. E quando o menino nasce, Deus dá uma ordem, olha, bota nome nesse menino, não meu povo, não meu filho. Quando alguém perguntava, qual o nome da criança, profeta? Eu falei, não meu filho, não meu povo, esse não é meu filho não. Israel não mais é povo de Deus. Essa é a conjuntura. Mas diz a Escritura que quando Gomer, então, dá à luz ao terceiro filho, ela sai de casa. E ela vai se envolver, talvez, com um prostituto em Samaria. E o profeta, ao vê-la sofrendo, passando necessidades, não suportando vê-la naquela situação, ele vai e compra presentes, tudo que ela ama, tudo que ela gosta, tudo que ela precisa, e vai entregar a este prostituto, que a tinha nas mãos. E quando Gomer recebe todos esses benefícios da providência generosa de Oséias, em vez de ela se voltar para o seu marido, em vez de ela se converter de volta ao seu marido, ela diz o seguinte, não, isso vem de Baal, é Baal que me concedeu tudo isso, é dele que procede todas as dádivas. E então ela se resolve a consagrar-se, a se dedicar, a se entregar como uma prostituta cultual. E ela vai para um templo pagão, e ela vai servir com a vida sexual desregrada, como um ato litúrgico a uma divindade pagã. E o profeta Oséias, abandonado, ridicularizado,
humilhado, e a sua mulher rendida à mais tosca prostituição. Até o dia que o profeta Oséias, caminhando pelas ruas de Samaria, perplexo, pasmo, contempla uma cena inusitada. Ele vê uma mulher gasta, emagrecida, acabada, talvez com seus cabelos desalinhados, sendo levado para o mercado de escravos, para ser vendida, para ser leiloada. E quando ele olha, é a sua mulher, é Gomer. E diante das várias propostas, dos vários lances que foram feitos, ele dá o lance final. E diz o texto que ele oferece 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. E o lance foi aceito. E ele compra Gomer. Agora imagine essa cena, irmãos, que quando ele compra a sua própria mulher, e ele sendo profeta, e ele sendo talvez a figura pública mais conhecida fora do rei, em todo o território, e toda a nação sabendo o seu caso, o seu histórico de vida, o seu sofrimento, a sua humilhação, a sua vergonha, de ver a sua mulher deixando o casamento, deixando a casa, deixando os filhos, se prostituindo, vivendo uma vida de prostituição desbragada, agora tornando-se uma escrava, uma mercadoria barata. Eu acho que a nação toda deve ter pensado, bom, agora ele vai lavar a sua honra, agora ele vai matar essa mulher, porque agora ela é propriedade dele, ele pode fazer dela o que ele quiser, agora ele vai limpar o seu nome diante da nação inteira. E ele então sobe e pega essa mulher, gasta nos seus braços, aperta contra o seu peito e diz: eu ainda te amo, e eu vou me desposar contigo com justiça, em amor, eu vou limpar da sua boca esse nome de Baal, e eu vou me desposar contigo. E o profeta então se volta para a nação e diz: assim, Israel, é que Deus ama você. É assim que Deus ama você, apesar da sua infidelidade, apesar da sua desobediência, apesar da sua apostasia, apesar da sua idolatria, apesar da sua corrupção, eu ainda te amo. Essa é a mensagem do profeta. E Deus não apenas perdoa, Deus restaura. E Deus diz: eu serei para Israel como orvalho. Israel vai florescer como cedro no Líbano. Eu mesmo curarei a sua infidelidade, e eu mesmo te amarei, e eu mesmo restaurarei, e eu mesmo curarei as tuas feridas. Irmãos queridos, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E então nesta manhã, em nome de Jesus, como embaixador de Deus, eu rogo a você que você se reconcilie com Deus, que você se volte para Deus. Eu não sei onde você está, eu não sei como você está, mas eu quero lhe dizer agora: Deus ama você. Não por causa dos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos. Não por causa das suas virtudes, mas apesar das suas transgressões. Deus ama você com amor eterno, e Ele atrai você com cordas de amor. E nesta manhã Ele está aqui para reconciliar você com Ele, para restaurar a sua vida, para renovar o seu coração, para refazer a sua história e para começar uma linda história com você de amor e de fidelidade. Eu quero orar com você nesse momento. Onde você está, ore comigo. Deus, a Tua palavra é a verdade, e de muitas maneiras e de tantas formas Tu revelas a nós o Teu amor. Bendito é o Teu nome, porque Tu levantaste há tantos anos o profeta Oséias, para sofrer na pele, na carne e na alma as dores que tu sofres no teu coração como Deus, Pai, marido, provedor, redentor. Ah, Senhor, agora nós te pedimos
quebre a dureza do nosso coração. Em nome de Jesus, produza em nós arrependimento genuíno e verdadeiro. E permita que nesta manhã, quem está andando longe de Ti, quem está vivendo em pecado, quem está rendido ao sistema do mundo, quem está, meu Deus, quebrando a Tua lei, transgredindo, pecando contra Ti, quem está se rendendo aos ídolos, ou se afastando de Ti mais e mais, ou está apenas com um religiosismo formal, de muitos sacrifícios e muitas práticas, mas sem vida, sem conhecimento pessoal e relacionamento íntimo contigo. Que nesta manhã seja o tempo oportuno da reconciliação. Que nesta manhã seja um tempo de volta para os Teus braços. Que nesta manhã seja um tempo de recomeço na Tua presença. E nós pedimos, cubra-nos agora com o sangue do Cordeiro, lava-nos por completo, Senhor, restaura-nos plenamente, refaz a nossa alma, ó Deus, para nós te amarmos de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, por toda a nossa vida. É assim a nossa súplica e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.